Fala, nação, Vitão na área. Quero falar com vocês e conversar um pouco sobre o nosso Mengão, né? A temporada foi difícil, passamos por perrengues aí com esse time. Com certeza, é bom lembrar e deixar bem claro, esse time, com certeza, desde 2019 pra cá, é o segundo maior time da história do Flamengo. Nós sabemos disso. Isso não é uma coisa que se pode negar nem se esquecer. Mas essa temporada foi difícil e ficamos devendo em muitas coisas que precisam ser ditas, né não? E a verdade é o seguinte: o Flamengo tem um grande elenco, um grande time, um grande elenco, não sei se podemos dizer, mas um grande time. Provavelmente e possivelmente esse é o melhor time do Brasil, com os 11 em campo. Algumas posições perdemos para outros times, mas na maioria, no 11 contra 11, o Flamengo vai ganhar. Mas de 2019 para cá, já se passaram 3, vamos para 4 anos. Passaram 2, vamos para 3 anos, melhor dizendo. E muita coisa mudou, os jogadores ficaram mais velhos. Muitos problemas com lesões em, no plural, porque o Flamengo nessa temporada foi machucado pelas lesões e também machucado pela dona CBF, com as convocações de jogadores do Flamengo. Só que as convocações de jogadores do Flamengo são merecidas, a gente não pode tirar esse mérito do Gabriel, do Rodrigo Caio, apesar de ter se machucado demais. Uma possível convocação do Pedro, mas o Pedro como reserva vai ser difícil. O Arrascaeta no Uruguai, o Isla no Chile. Mas a verdade é o seguinte: o elenco do Flamengo precisa ser repensado, e bem repensado. Eu tô até com o elenco aberto aqui no computador, no site do Flamengo, e pra gente falar um pouquinho sobre isso aí. O papo é esse: o elenco é vencedor, já foi muito e multicampeão, só que a gente não pode viver do passado. Até o time do Zico passou, e esse time precisa ser repensado. Vocês vão concordar comigo que essa temporada foi bem mal administrada e pensada pela diretoria do Flamengo. Jogadores muito tempo fora, peças fundamentais do time que não tem substituição à altura, como por exemplo a zaga do Flamengo é um terror, sempre foi um terror desde o início dessa temporada. O Rodrigo Caio não consegue jogar, o Davi Luiz chegou no final da temporada, o Bruno Viana fraquíssimo, como zagueiro fraquíssimo. Gustavo Henrique foi crescendo durante a temporada, nada absurdo, mas nada que lhe garanta uma vaga no time, mas não é confiável. O Léo Pereira menos ainda, um jogador que qualquer pessoa que orar vai ver que ele não nasceu para jogar no Flamengo. Ele acerta uma e pensa que tá bem, só que os erros dele são absurdos. Erros primários, erros de juvenil, entendeu? A relação dele com a torcida é horrível, é só ver como ele tratou o torcedor no jogo do Maracanã. O torcedor não estava certo, mas o jeito que ele respondeu foi ridículo. As laterais do Flamengo são horríveis, tirando o Felipe Luiz e o Ramon, o resto é terrível. É de chorar, fala a verdade, é de chorar. O Isla fraquíssimo, o Rodinei alívio cômico, só alívio cômico, porque bola não tem ou se tem, não apresentou no Flamengo. A gente não pode ver de lampejos. Aquele Rodinei que deu assistência no jogo do Corinthians não é o Rodinei do Flamengo. Aquilo foi um momento. O René, meu Deus do céu, o René já tá 55 anos no Flamengo e nada com nada. O Flamengo não tem substituto para o Arrascaeta. O Arrascaeta sai do Flamengo, Deus nos acuda, improvisa o Vitinho, Everton Ribeiro sai da ponta para ir pro meio, muda o esquema, muda-se os jogadores, mas não tem como substituir o Arrascaeta. O Flamengo não tem um reserva para ele. E isso não é de hoje. Desde 2019 já o Flamengo não tinha substituto para o Arrascaeta. Tanto que
No melhor jogo da minha vida que eu vi no Maracanã, um jogo contra o Emelec, o Everton Ribeiro tava machucado e o Arrascaeta também. Os dois voltando de lesão. Eles mudaram o esquema, adiantou o Gerson, um entrou, o Everton Ribeiro entrou de titular, o Arrascaeta entrou depois, porque não tinha jogador pra botar ali. Entendeu? E isso não é visto pela diretoria. Eu queria entender essa obsessão que a diretoria do Flamengo tem por contratar zagueiro e contratar volante. E os pontos principais do Flamengo não são vistos. Que se vai contratar zagueiro, show, contrata o zagueiro aí, traz ele. Não é não, rapaziada? Traz o zagueiro pra nós aí. Tudo show. Mas traga um zagueiro pra vestir a camisa e jogar. O Flamengo só trouxe um zagueiro que chega no Flamengo pra vestir a camisa e jogar, só o Davi Luiz. Só que o Davi Luiz chegou numa reta final de temporada, se machucou no jogo importante, um sacrifício pra voltar. E quando voltou, não voltou 100%, sendo poupado em muitos jogos. O Rodrigo Caio não consegue jogar 5 jogos seguidos. É alarmante, preocupante a situação do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio é um jogador absurdo, que vocês podem ver quando o Rodrigo Caio está com 50% do físico dele em dia. O Tite convoca porque ele é muito acima da média dos outros. Ele é muito genial, um zagueiro forte, rápido e habilidoso. Poucos zagueiros são assim como ele. Tanto que o Tite não cansa de convocá-lo. Mas como é que a gente vai contar com um zagueiro assim, que não consegue jogar 2 meses seguidos? O Diego Alves é um belíssimo goleiro, um ótimo goleiro, só que ele já tá mais pro fim da carreira. Mesma coisa pro Felipe Luiz, que é um lateral que no Brasil, se tiver 100% não tem melhor. Talvez o Arana, mas são características diferentes. Do jeito que o Felipe Luiz joga, não tem melhor que ele. Só que ele é um outro zagueiro que também tá no último, penúltimo, antepenúltimo ano de carreira. Se ele insistir como lateral, eu acredito que último, penúltimo. Em alto nível, ele sabe disso. Tanto que o Felipe Luiz é muito inteligente e ele sabe a forma de jogar para se poupar. Mas vocês viram na final da Libertadores que foi administrado, foi pesado, o cara foi poupado e se machucou. Então como é que faz? Não dá para entender as coisas que acontecem no Flamengo. O departamento médico parece que não conversa com a preparação física não conversa com a fisioterapia, e os caras decidem por si só e quem se ferra é a gente. Que gasta dinheiro, fica tempo em fila. Mesmo que esse ano, quem foi torcedor tinha que entrar na fila para ficar trocando ingresso. Eu mesmo fui no jogo do Atlético Paranaense esse ano, o Flamengo perdeu de 3-0. Um Deus nos acuda na fila para trocar ingresso, mais de 1 hora, para ver o Flamengo esfacelado, desmantelado, os jogadores jogando no sacrifício, claramente sem condições de jogo. E o Flamengo, que tem uma estrutura absurda, com certeza a melhor estrutura do Brasil para oferecer para os jogadores, não faz passar sobre isso. Nos faz passar por isso, né? Porque o Flamengo disputou o Brasileiro, disputou a Copa do Brasil até a semifinal, disputou a Libertadores na final e perdemos. As metas foram alcançadas, se vocês verem, as metas que foram traçadas pela diretoria foram semifinal de Copa do Brasil, que era o mínimo, semifinal da Libertadores, chegamos na final, e segundo lugar no Brasileiro. Só que o Flamengo não é pra isso, o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ser campeão. Com esse elenco que o Flamengo tem a obrigação de pelo menos ganhar um título nacional por ano. O time do Flamengo é muito melhor do que todos os outros. E vocês veem na bagunça que o Renato Gaúcho montou com o time do Flamengo. O Renato Gaúcho acabou com o time do Flamengo. Acabou. O time do Flamengo não tinha esquema, não tinha jogada ensaiada, não tinha sistema de marcação. O time do Flamengo não tinha nada. E mesmo assim, ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e chegou na final da Libertadores. E na semifinal da Copa do Brasil. E vocês veem como é bom o time do Flamengo. E olha, o time do Flamengo é esfacelado. Se a gente for parar pra pensar, a gente não vai conseguir chegar a 10 jogos que o time titular jogou junto. Não tem. Pensa no jogo aí, antes da final da Libertadores, o Flamengo jogou com o time completo. Não tem. Não tem. Perto da final da Libertadores não tem. Então isso é preocupante, cara. O Flamengo precisa ser repensado, o futebol do Flamengo. O Marcos Braz e o Bruno Spindel tem que sentar nesse final de temporada, no início da temporada no ano que vem, pra resolver, pra repensar, pra ver como é que vai ficar. Os caras têm que dar um basta, pô. Porque o Flamengo, os jogadores não ficam 100% nunca. O time não foi bem treinado, não era bem treinado pelo Rogério, não foi bem treinado por quem veio depois, e o Renato menos ainda. Nossa, é de dar ódio o que o Renato fez com o time do Flamengo, cara. Ah, o Renato recuperou o Michael, show, o Renato recuperou o Michael. Só que o Michael não joga sozinho. E o Michael não é titular.
Enquanto o Flamengo tiver o Bruno Henrique, enquanto o Flamengo tiver o Gabriel, enquanto o Flamengo tiver o Everton Ribeiro, são caras que têm que ficar no Flamengo. São ídolos, conquistaram um título e o Michel não vai se titular. Não vai ter técnico pra tirar eles e colocar o Michael. Nem o Pedro consegue essa vaga, que é um absurdo de um atacante. E então o Michel também não vai ser. Então a gente tem que saber o seguinte. Como que vai ser o nosso 2022? O que vai acontecer com o nosso 2022? O Flamengo precisa ser repensado, tá? Do jeito que tá, não tem como ficar. Então a gente vai passar mais um ano sofrendo com vergonha. Eu tô com o time aberto aqui, eu tô olhando aqui na tela e no computador, pra não me perder. Os nossos 4 goleiros, Diego Alves, César, Gabriel Batista e Hugo Souza, o Flamengo não tá mal servido de goleiro, tá? O Diego Alves é um ótimo goleiro, o Hugo também. Precisava só de confiança e foco na carreira, como ele sempre falou. O Hugo é um ótimo substituto pro Diego Alves. Os outros dois vão jogar pouco, não vão entrar, então eu acredito que não seja primordial. Mas um goleiro, se viesse um goleiro de nível para disputar a vaga com o Diego Alves, show. Mas se for para trazer um goleiro para pensar, para testar, não precisa trazer. Aposta no Diego Alves, melhora ele, cuida da saúde física dele e dá confiança pro Hugo, que o Hugo é um ótimo goleiro. Um ótimo goleiro. Errou muito na temporada passada, na temporada retrasada, perdão, 2020, mas claramente você vê que um trabalho mental e um bom treinamento, ele é um ótimo goleiro, um ótimo goleiro. Na nossa zaga, o Bruno Viana tá indo embora, graças ao Senhor Jesus Cristo, graças ao louvado, ele vai sumir do Flamengo. Esse maluco horrível. Nunca falo como jogador, como pessoa, tá? Como ser humano fora do futebol, mas como jogador horrível, horrível, desatento, desleixado com o time, despreocupado com as jogadas, faz o que dá, não tenta, não se esforça mais. Qualquer pessoa que olha vai saber, ele não se esforça mais. O Léo Pereira, muito juvenil em muitas jogadas. O Flamengo tem um ou outro jogo que ele jogou bem e isso está sustentando ele no Flamengo, isso não pode ser aceitado. O Léo Pereira, o Flamengo não pode ter jogador para entregar o que ele entrega. Esse elenco não permite. Não permite. O Gustavo Henrique, a gente vê que ele é um cara que se esforça. O cara treinou, abaixou o percentual de gordura, então ele merece a confiança. Então o Léo Pereira e o Bruno Viana, pra mim, não serve. Tem que ir embora do Flamengo. O Léo Pereira já vai, né? O Bruno Viana já vai, graças a Deus. O Léo Pereira tem que sair. Na lateral direita, é um deserto de ideias. Porque o Mateuzinho é um ótimo jogador ofensivamente, mas defensivamente ele ainda deixa umas falhas. Mas como ele é novo, eu falo com meus colegas aqui, meus parceiros. Como ele é novo, tá ligado? Ele vai evoluir. Um técnico que tem uma mentalidade de treinar e de preparar e de trabalhar ele vai ser um ótimo lateral. Ele pode ser um ótimo reserva para um lateral de alto nível, se vier pro Flamengo. O Isla e o Rodinei, sem condições. O Rodinei é muito engraçado, gente boa. Várias vezes eu estive aqui em Petrópolis, aqui na minha cidade. O cara é muito parceiro, mas para jogador não tem condições de jogar no Flamengo. O Isla nem se fala. Não tem o que dizer do Isla. Só Jesus na causa dele. É terrível o Isla. Lateral esquerda, o Filipe Luiz, acima da média. Ele é um meio-campista na lateral, um cara absurdo na marcação. Vocês podem ver que o Filipe Luiz não é o lateral mais rápido do mundo, mas ele não corre para marcar. Ele tá sempre bem posicionado, dá bote correto, não é violento, é um cara muito habilidoso. Só que o Filipe Luiz já tá quase pro final da carreira, né? Então eu acho que o Filipe Luiz vai ser importante na transição e na passagem de bastão pro Ramon. Porque a gente sabe que o Ramon vai assumir o lateral esquerdo do Flamengo. O que ele joga é inacreditável o que o Ramon faz com a bola, tá? É absurdo, não tem jeito, não tem jeito. O cara é brabo, não tem jeito. Meio campo, Arão. Acima de tudo, acima do bem e do mal. Não pode mexer com o Arão, gênio de bola. Pires da Mota, não fede nem cheiro, porque não joga. O Andréas é um caso à parte, que eu vou falar depois. Thiago Maia, se o Flamengo tiver condições de comprá-lo, muito bom jogador, mas se tiver condição de comprar só um, que compre o Andréas e tente renovar o empréstimo do Thiago Maia e tente fazer uma outra situação. O João Gomes é um bom jogador. Acho que existem algumas coisas que ele precisa trabalhar, mas ele vai ser reserva ano que vem se não sair, se não for vendido. Mas pode estar no elenco. Então, na volância lá, só o Pires da Mota que só tá lá porque o contrato dele vai até o final de 2022. Meias, no meio campo.
Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e Kennedy. Kennedy, pra mim, desde que ele chegou, tá? Antes dele chegar, quando começou as especulações sobre o Kennedy. O Kennedy começou do Fluminense como atacante, me corrija se eu estiver errado, ele começou como atacante. Aí ele foi pro Chelsea, foi pra Europa. Lá no Chelsea o cara virou lateral esquerdo. Um atacante que é recuado pra ser lateral esquerdo não pode ser bom. Não pode ser gol. Não tem nenhum time com que ele fez mais de 10 gols no time. Numa temporada, 2. O Kennedy não serve pra jogar no Flamengo. Me desculpem os que gostam, mas eu não acho que o Kennedy tem futebol pra estar no Flamengo, não. Tá? Eu não, ó, mas repetindo, eu nunca vou falar da vida pessoal de jogador. Eu tô falando como bola. O cara botar a bola no pé e decidir pro Flamengo. Ele é avoado, ele é desligado da vida, muito trombador, brigador, mas pro time profissional do Flamengo, esse elenco aí, se fosse o elenco de 2015, 2014 e 2013, desses anos pra trás, o Kennedy era titular e camisa 10, mas pra esse time aí, o Kennedy, se vocês falarem pra mim que o Kennedy tem que ficar no Flamengo, pô, eu sou um teto solar, pô. Eu sou um helicóptero. Vocês estão de sacanagem. Não tem condições. Não tem condições. O Arrascaeta é acima do bem e do mal. É o deboche. Não tem o que dizer. É titular absoluto. E o Diego é uma liderança. É uma liderança pro elenco importante. É um cara que não briga pra ser titular, nem vai brigar. Eu acho que ele é um cara ótimo pro elenco, para alguns jogos ele vai ser muito importante. E ele sabe, e o melhor do Diego é que ele sabe a posição dele no time. Ele sabe a importância que ele tem, não como titular mais, mas como importância de pessoa, né? Personificação. O Diego ali adianta muita coisa pro resto do time. Os atacantes, Pedro, gênio, craque de bola. Não é possível que nenhum técnico consiga achar um esquema que ele jogue junto com o Gabriel. É inacreditável isso. Inacreditável. Esse sim é uma coisa que me tira do sério. Quando eu falei que o Pedro não vai jogar, não é porque eu não quero, não, tá? É porque eu não vejo nenhum técnico com capacidade, tirando o Jorge Jesus, de fazer o cara jogar junto com o Gabriel. Sendo que nem o Jorge Jesus fez, não deu tempo de fazer eles dois jogarem juntos, apesar de ter jogado alguns jogos com ele. Cara, mas o que o Pedro faz com a bola? O Pedro protege demais, ele é muito habilidoso, cabeceia bem, chuta bem com as duas pernas, prepara a jogada. Só ver o cruzamento que ele deu pro gol do Michael lá. É absurdo. O cara disputou com 3, 4 zagueiros, passou dos caras, ganhou no corpo e conseguiu tirar um cruzamento absurdo pro Michael. Michael, evolução absurda. Eu era um dos que, antes de saber da história dele, dos casos de depressão, essas coisas que ele teve, eu não queria o Michael no Flamengo mais, porque o que ele não fazia em campo era absurdo. Mas depois que o Renato fez, isso foi o único mérito do Renato no time. Único. O Renato não fez mais nada de bom no Flamengo. Mais nada. Mais nada. E aliás, eu queria contar um fato aqui, uma imbecilidade da minha vida. Antes do Renato chegar, eu tinha feito uma promessa pros meus colegas aqui, meus parceiros, meus amigos. Eu não ia pisar no Maracanã enquanto o Renato não saísse. Só que como eu sou torcedor e torcedor idiota, imbecil, é maluco, eu fui no jogo contra o Atlético Paranaense. Gastei PCR, gastei os tubos pra poder pagar o ingresso, fiquei na fila com 1h30 igual um trouxa pra ver o que o Renato fez pro Flamengo. E o Michael é a única coisa boa que ele fez. O Michael, ele dribla demais, ele é muito veloz, ele é raçudo, ele se doa pelo time. Então o Michael tem que fazer parte do elenco. Bruno Henrique e Gabriel, não tem o que falar. A maior dupla de ataque da história do Flamengo. Tá? Eles são a maior dupla de ataque da história do Flamengo. Como dupla, eles são absurdos. Os caras se acham em campo, criam um pro outro. Às vezes até mais o Gabriel cria pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique é muito decisivo, é um cara pra jogo grande. Parece que o Bruno Henrique nem sente o jogo, velho. Parece que ele tá no mundo dele e ele entra no modo decisão e decide jogos pra nós. Então, esses dois tem que aposentar no Flamengo, Bruno Henrique e o Gabriel. Vitor Gabriel, uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto o Vitor Gabriel em campo. Às vezes ele parece aquele negócio que cavalo usa aqui pra não olhar pro lado nem pro outro. Ele só olha pra frente, sai trombando que nem um tonto, que nem um maluco, que nem um bêbado correndo e sai batendo nos outros, que nem um idiota, não toca a bola, não olha pro lado, não participa da jogada. Eu faço um desafio a vocês me mostrarem 3 gols do Vitor Gabriel no time do Flamengo. Profissional. 3 gols. Ele tá indo e voltando da base.
Ele foi pra Europa e voltou no time do Flamengo desde 2019, tá? Eu não sei se vocês sabem que aquela ajeitada de cabeça pro meio da área pro gol do Renier foi dele. Só aquilo. Ele tá no Flamengo até hoje por causa daquilo. Eu não sei se vocês foram um dos guerreiros que viu o jogo da semana passada. Semana passada não, que absurdo. Dessa semana, do Flamengo com o Atlético Goianiense. Cara, é de chorar ver ele jogando. É de chorar, tá? Então, o Flamengo tem que arrumar alguma coisa, fazer uma coisa com ele. Porque esses caras que atrapalham o time, uma hora eles vão jogar. Entendeu? Uma hora o Vitor Gabriel vai jogar, uma hora o René vai ter que jogar. E geralmente quando esses caras têm que jogar, o jogo tá valendo. E os caras atrapalham o time do Flamengo. Atrapalha. O Vitor Gabriel é um cara que atrapalha. Ele não ajuda em nada. Ele não toca a bola direito. Ele não participa da jogada. Ele não prepara nada pra ninguém. Como é que a gente vai aceitar um tonto desse no time, cara? Com todo respeito. Um doidão da cabeça. Zé Maluquice. Tá maluco, velho. Tá maluco. Esses caras não tem que estar no Flamengo, não. A gente não tá na época mais de ficar aceitando o maluco do nível do Márcio Araújo no Flamengo, não. Nível David. Pô, de brincadeira, velho. O Vitor Gabriel e o Bruno Mezenga é a mesma coisa, pô. Eu vou parar por aqui, tá? Porque o Lázaro, esses malucos assim, não tiveram chance. Apesar de eu ter muita desconfiança com o futebol do Lázaro. Mas esses caras não jogaram no Flamengo, a gente não pode falar. Voltando no caso do Andréas. São 2 pontos, tá? O Andréas tem que ser cobrado sim pelo que ele fez na final da Libertadores, tá? O Andréas não entregou a final do Carioca pro Fluminense, não. Ele entregou a final da Libertadores pro Palmeiras. O nosso maior adversário no momento de disputa de títulos. Não é rival, não. Nosso maior adversário. O Palmeiras é rival do Corinthians, do São Paulo, do Santos. E a gente tem as nossas rivalidades aqui no Rio. Apesar do Flamengo espancar todos eles o tempo todo. Mas, cara, ele entregou a final da Libertadores. Ele não entregou a final do Carioca. Ele não entregou a final da Supercopa. Ele entregou a final da Libertadores numa tomada de decisão errada. Porque ele pegou a bola, ele não decidiu se ele tocava, ou se ele passava, ou se ele protegia, e entregou a bola pro Davidson. O Davidson fez um gol. O Flamengo perdeu a Libertadores com o gol do Davidson. Tá? Davidson. Um jogador que nem a torcida do Palmeiras queria. E o Andrés entregou pra ele. Então ele tem que ser cobrado sim, agora. E a gente não pode apagar que o Andrés é um jogador de altíssimo nível. É um jogador de altíssimo nível pra seleção brasileira, tá? Então, o Flamengo tem um espaço, o Flamengo montou um orçamento pra contratação de jogadores, ele tem que ser o primeiro jogador contratado. Comprado em definitivo. Não tem jeito, não tem o que fazer. O Andrés é brabo. Só que a gente tem que separar as coisas. Ele tem que ser cobrado sim, mas ele tem que ser comprado porque ele tem que comandar essa saída de bola do Flamengo. E outra, ele bate bem na bola. Faltas e cruzamentos com ele são muito bons. Acho que se falar do Vitinho. O Vitinho é um caso à parte, porque o Vitinho tá devendo desde que ele chegou no Flamengo. Mas essa temporada foi absurda dele. Ele tem números melhores que muito meias e atacantes são titulares nos outros times do Brasil. E ele foi reserva, jogou desde abril lesionado, fazendo tratamento conservador para poder jogar. E essa parada daquele jogo lesionado só via à tona no final da temporada. Então eu acho que o Vitinho tem que continuar no Flamengo porque ele ajuda vindo do banco. Ele é uma peça importante para rodízio de elenco, para jogadores que estão cansados. O Vitinho joga de meia, ele joga de ponta, ele participa da jogada, ele faz muitas funções. Então, apesar dele não ser um jogador para decidir, ele não pode ser a principal peça do elenco do Flamengo, nem é, mas ele para compor o elenco é ótimo, tá? Só que isso tudo passa pela contratação do treinador. O Flamengo tem que contratar o treinador urgente. Eu não vejo treinador brasileiro para assumir o Flamengo nesse momento, do nível do tamanho do elenco, não conheço ninguém, não vejo ninguém. O único técnico que eu gostaria de ver no Flamengo e não vou ver mais com certeza é o Cuca. Ele não tem condições de sair do Atlético. Porque ele é um cara que motiva, que trabalha o time, apesar dele ter uns problemas lá de personalidade, de ser meio brigão, mas ele é um bom técnico. Fora ele, mesmo assim, se não sobrasse ninguém, tá? Traz o Cuca. Se não tiver opção nenhuma, traz o Cuca. Mas ele tá muito bem no Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro. Agora, o Carlos Carvalhal, muito bom técnico. Quem acompanha ou passou a ver os trabalhos dele como de treinamento sabe e vê que ele é bom técnico, ele cobra o time, mostra a jogada, participa ativamente do treino, pega a bola e mostra como é que tem que fazer, entendeu? Então ele
Ele é um bom técnico pro Flamengo. O Jorge Jesus é o top do top, mas o Benfica passou para o mata-mata da Champions, então fica bem mais difícil tirar ele de lá. Só se ele quiser sair. O Flamengo não vai ficar pagando multa para trazer treinador. Então. E eu também acho que existe vida após o Jorge Jesus, tá? O Flamengo tem outras opções. Marcelo Galhardo foi um devaneio, um cara que não tem ligação nenhuma com o futebol brasileiro, nunca se mostrou a fim de vir para cá, nunca disse que queria trabalhar aqui, sempre deixou claro que queria ir para a Europa. Então, não tem o que fazer. Não tinha nem que ser ventilado esse maluco aqui. Então, pra mim, o técnico que tem que vir pro Flamengo é um técnico europeu, que entenda de tática, que monte o time pra ganhar, pra ser ofensivo. O Flamengo não sabe jogar na retranca, igual o Renato queria fazer, jogar com futebol reativo. O Flamengo não serve pra esse futebol. Pode até ganhar alguns jogos no talento individual, como os talentos individuais do Flamengo carregaram o Renato, como o Gabriel carregou o Renato nas costas e o Michael também carregou o Renato nas costas. Mas o Flamengo precisa ser treinado. Precisa ter jogada, tabela, jogada de bola parada. Saber sair de ferrolhos defensivos, porque o time do Flamengo vem jogar aqui. Os times vêm jogar contra o Flamengo, melhor dizendo, no Maracanã. E bota 3, 4 ônibus na frente da área e o Flamengo não sabe o que fazer. O Flamengo precisa ser bem treinado para fazer isso. O Flamengo precisa de treinamento defensivo urgente. A defesa do Flamengo é uma água, é um negócio de tirar o torcedor do sério. Pô, é um negócio absurdo o terror que a gente passa com a defesa do Flamengo. Todo mundo sabe que as laterais do Flamengo são muito mal protegidas, são muito mal trabalhadas. Os jogadores do Flamengo, principalmente o seu Isla, sobe que nem um treino de governado e não volta para marcar, a bola sempre nas costas dele. O Felipe Luiz, como ele não é veloz, afunila muito pro meio. Na hora de voltar demora um pouco, não tem jogador para cobrir, ou então quando o zagueiro tem que sair para cobrir o miolo de zaga fica desprotegido, então o Flamengo tem que ser bem treinado. Tem que ser bem treinado por um técnico europeu que entenda de tática. Cara, é isso que eu penso. O Flamengo precisa de muita coisa, mas ó, o Flamengo tá muito acima, tá? O Flamengo tem uma caminhada muito bem construída. O Flamengo tem títulos conquistados, esse elenco é vencedor. Certeza que esse elenco é o segundo maior elenco da história do Flamengo, como eu disse lá no início. Não tem o que fazer, não tem jeito. É o segundo maior elenco da história do Flamengo, depois do time do Zico. E se ganhar mais uma Libertadores, eu não sei se vai passar. O Zico vai continuar sendo o maior jogador da história do Flamengo, não tenho o que dizer. Mas esse elenco é um negócio absurdo. Essa espinha dorsal de Diego Alves, Rodrigo Caio, Willian Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel e Bruno Henrique, não tem o que dizer. Os caras estão muito acima da média. O Flamengo precisa de zagueiros, como a gente diz aqui no Rio. Precisa de laterais. Volante, eu acho que não. Só precisa se livrar do Pires da Mota, que é um salário alto para um jogador que não joga. Precisa de meias. O Flamengo precisa de reserva pro Arrascaeta, o Flamengo não tem. Um ponta para reserva do Everton Ribeiro, que também não tem. E no ataque, o Flamengo não precisa de ninguém. O Flamengo só precisa de treinamento e de vontade. Que o Flamengo vai ser campeão facilmente quando o time for bem treinado. Mas facilmente. Muito fácil. O Flamengo esse ano teve inúmeras chances para poder passar o Atlético. Muitos jogos o Flamengo teve para encostar e passar que o Flamengo não conseguiu, porque o Flamengo não sabia o que fazer com a bola no pé em muitos lances, tá? O jogo contra a América Mineiro é um exemplo. O jogo contra o Cuiabá, Jesus, é outro exemplo. Um jogo que o Flamengo foi roubado, tá, pela arbitragem. Meteram a mão na gente. Mas se o Flamengo fosse um time minimamente treinado, o Flamengo fazia uns 3, 4 daquele time horrível, Cuiabá, tá? Em relação ao Flamengo, o time é horrível, tá? Em relação ao Flamengo. Então, o Flamengo nesse ano foi um Robin Hoodzão, né? O Flamengo bateu na maioria dos grandes. E quando chegou contra time pequeno que tava brigando pra não cair, o Flamengo perdeu. Só vi que o Flamengo não é um time pequeno, mas que brigou na parte de baixo da tabela durante a temporada toda e caiu o Grêmio. O Flamengo fez 1 ponto contra o Grêmio no Brasileiro. Então não é um troço aceitável. Então é isso. Se inscreve aí, deixa o like. E a temporada de 2022 vai ser a temporada de títulos pra nós. Porque o time do Flamengo é absurdo. Valeu? Valeu, nação, sou o Vitão. Tamo junto. Valeu.